Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje nós vamos ver as tendências contemporâneas de poesia, certo? Vamos estudar hoje Carlos Drummond de Andrade, ok? Então, gente, como vimos, vamos acompanhar nossos slides, por favor? Como vimos anteriormente, os anos seguintes à Semana da Arte Moderna representaram uma renovação formal muito grande para todos os gêneros literários brasileiros. A partir de 1930, com a estabilização das conquistas já feitas, nossa literatura vive uma fase de construção e amadurecimento, tanto na prosa como na poesia. Na prosa, com o movimento regionalista, problemas de natureza social e política são ampla e profundamente desenvolvidos. A poesia, por sua vez, vê ampliadas as suas possibilidades temáticas, não só assuntos políticos e sociais, como também religiosos e filosóficos, ou mesmo introspectivos, passam a ser abordados. Os principais poetas ligados a esse período são Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Jorge Lima, Murilo Mendes, Cecília Meirelles e Henriqueta Lisboa. Nessa primeira parte, sobre a poesia contemporânea, estudaremos somente Carlos Drummond de Andrade. Como observar que alguns dos nomes citados já foram estudados em outras unidades, quando tratamos os princípios, os principais movimentos ligados ao modernismo. Quem foi Carlos Drummond de Andrade? Carlos Drummond de Andrade foi poeta, foi contista e cronista brasileiro do período do modernismo. Considerado um dos maiores escritores do Brasil, Drummond fez parte da segunda geração modernista. Foi precursor da chamada poesia de 30, com a publicação da obra Alguma Poesia. Carlos Drummond de Andrade nasceu no dia 31 de outubro de 1902, em Itabira do Mato Dentro, no interior de Minas Gerais. Descendente de uma família de fazendeiros tradicionais da região, Drummond foi o nono filho do casal Carlos de Paula Andrade e Julieta Augusta Drummond de Andrade. Desde pequeno, Carlos Drummond demonstrou grande interesse pelas palavras e pela literatura. Em 1916, ingressou no colégio em Belo Horizonte. 2 anos mais tarde, foi estudar no internato jesuíta no Colégio Anchieta, no interior do Rio de Janeiro, em Nova Friburgo, sendo laureado em certames literários. Em 1919, foi expulso do Colégio Jesuíta por insubordinação mental, ao discutir com o professor de português. Assim, retoma Belo Horizonte a partir de 1921 e começa a publicar seus primeiros trabalhos no Diário de Minas. Formou-se em farmácia na Escola de Odontologia e Farmácia de Belo Horizonte, porém, não exerceu a profissão. Em 1925, casou-se com Dolores Dutra de Moraes, com quem teve 2 filhos, Carlos Flávio, que em 1927, que vive apenas meia hora, e Maria Julieta Drummond de Andrade, nascida em 1928. Em 1926, ministra aulas de Geografia e Português no Ginásio Sul-Americano de Itabira e trabalha como redator-chefe do Diário de Minas. Continuou com seus trabalhos literários e, em 1930, publica seu primeiro livro intitulado Alguma Poesia. Um de seus poemas mais conhecidos é No Meio do Caminho. Ele foi publicado na revista de Antropofagia de São Paulo, em 1928.
Na época, foi considerado um dos maiores escândalos literários do Brasil. Então, essa é a poesia. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho? Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Trabalhou como funcionário público durante grande parte de sua vida e se aposentou como chefe de seção da DPHAN após 35 anos de serviço público. Em 1982, com 80 anos, recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. Drummond faleceu em 17 de agosto de 1987, no Rio de Janeiro. Morreu com 85 anos. Poucos dias após a morte de sua filha, a cronista Maria Julieta Drummond de Andrade, sua grande companheira. Com notória importância na cultura brasileira, Drummond é considerado um dos mais influentes poetas brasileiros do século XX. Algumas homenagens a ele estão na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, com a estátua dos poetas. E na cidade do Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, a estátua conhecida como O Pensador. Algumas obras foi colocado aqui para que vocês saibam. Por exemplo, alguma poesia ele fez em 1930. Brejo das Almas, em 1934, Sentimento do Mundo, em 1940, Confissões de Minas, em 1944, A Rosa do Povo, em 1945, Poesia de Até Agora, em 1948, O Gerente, em 1945, Claro Enigma, em 1951, Contos de Aprendiz, em 1951, A Mesa, em 1951, Passeios na Ilha, em 1952, Viola de Bolso, em 1952, Fazendeiro do Ar, em 1954, Viola de Bolso novamente, né, encordoada, em 1955, Fala Amendoeira, em 1957, Ciclo, em 1957 também, Lição de Coisas, em 1962, Antologia Poética, em 1962 também, Obra Completa, em 1964, Cadeira de Balanço, em 1966, Mundo Vasto Mundo, em 1967, Poemas, em 1971, As Impurezas do Branco, em 1973, Amor, Amores, em 1975, A Visita, em 1977, Contos Plausíveis, em 1981, e Amar se Aprende Amando, em 1985. Me permita que eu vou falar novamente a poesia para nós fazermos a nossa interpretação. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Vamos fazer então a nossa interpretação, só para a gente ter uma ideia se nós compreendemos bem o poema, certo? Vamos lá. O poema é um texto literário composto de versos que podem conter rimas ou não. Além dessa estrutura, muitos poemas apresentam diversas figuras de linguagem para intensificar uma mensagem ao leitor. No poema de Carlos Drummond, há predominantemente uma figura de linguagem chamada de, será que é uma hipérbole? B, anáfora? C, eufemismo? D, ironia? Resposta é a letra B, é uma anáfora. 2. O termo que ganha destaque no poema de Carlos Drummond é uma pedra que existia no meio do caminho. É possível concluir que a pedra nesta poesia representa A, uma maldição, B,
uma corrupção? C, uma adversidade? Ou D, um desejo? Resposta é a letra C, uma adversidade. 3. Conforme o contexto do poema, qual palavra representa a vida? Será que é pedra, letra A? B, tinha. C, meio. D, caminho. Qual será que representa a vida? Resposta é a letra D, caminho. Né? 4. Segundo o poema, as pedras podem impossibilitar a pessoa de seguir seu percurso, pois, letra A, os problemas podem impedir de avançar na vida. B, apesar das dificuldades, todos conseguem superar. C, a vida é curta para viver pensando em problema. D, os obstáculos não atrapalham o sucesso pessoal. Resposta, então, é a letra A, né? Certo? Pode impossibilitar a pessoa de seguir o seu percurso. São os problemas podem impedir de avançar na vida. 5. Segundo um dos nomes mais conhecidos do modernismo, perdão, sendo um dos nomes mais conhecidos do modernismo, Carlos Drummond de Andrade marcou a literatura brasileira por expressar de maneira inspiradora as profundas inquietações que atormentam o ser humano. No poema em análise, é possível concluir que o nível de linguagem predominante, que é a característica marcante da segunda fase do modernismo, então, será que é A, técnica? B, científica? C, será que é formal? Ou D, é coloquial? Resposta é a letra B, é coloquial, certo? 6. Os versos. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Transmite por parte do autor uma sensação de quê? A, de sabedoria. B, de exaustão. C, de esperteza. Ou D, de bravura. Resposta é a letra B, então, tá? De exaustão. 7. A reescrita do verso. Tinha uma pedra no meio do caminho, em consonância com a gramática normativa e sem mudar o sentido do verso seria então: A. Havia uma pedra no meio do caminho? Há uma pedra no meio do caminho? No meio do caminho possui uma pedra? Ou D. No meio do caminho haveria uma pedra? Resposta é a letra A. Certo? Havia uma pedra no meio do caminho. 8. No trecho. Na vida de minhas retinas tão fatigadas, a palavra em destaque poderia ser substituída sem alteração de sentido por, será que A, espertas, B, abatidas, C, inocentes ou D, imprudentes? Resposta é a letra B, certo? Abatidas. 9. Qual palavra do poema revela circunstância de intensidade? Será que é A, nunca? B, meio? C, esquecerei? Ou D, tão? Resposta é a letra D, tão. Certo? 10. Assinale alternativo que apresenta um verso do poema onde não há marca de pessoalidade. Será que é A, nunca me esquecerei desse acontecimento? B, nunca me esquecerei que no meio do caminho? C, no meio do caminho tinha uma pedra? D, na vida de minhas retinas tão fatigadas? Resposta, então, é a letra C. No meio do caminho tinha uma pedra, então não há marca de pessoalidade aí, certo?
Pessoal, por hoje é só. Obrigado por ter assistido. Até a próxima. Se você gostou deste conteúdo, curta e compartilhe este vídeo. Considere apoiar este canal diretamente através de nosso Patreon. Siga Português com o Professor Elias na página do Facebook, através do link afixado no canal.